Oi pessoal, meu nome é Camille Vitória, sou aluna da Escola Municipal João Bosco Ribeiro e sou do 8º ano E. Oi, meu nome é Glenda Vitória, sou do 8º ano E e eu vim falar sobre os métodos anticoncepcionais e infecções sexualmente transmissíveis. Métodos contraceptivos ou anticoncepcionais são todos os recursos utilizados por homens e mulheres para evitar a gravidez. São cerca de 20 tipos, que podem ser simples, gratuitos, temporários ou permanentes, de eficácia variada e que também podem ser usados para prevenir doenças sexualmente transmissíveis. Para saber qual é o melhor método anticoncepcional, é preciso conversar com o ginecologista, que irá avaliar não só o histórico médico da mulher, seu perfil, sua rotina e se há planos para a gravidez. Esse é um primeiro passo para o sucesso da contracepção, já que muitos são de uso prolongado e precisam seguir um calendário. É importante lembrar também que todo método de controle de natalidade está sujeito a falhas. As doenças sexualmente transmissíveis, DST, são causadas por vários tipos de agentes. São transmitidas principalmente por contato sexual, sem o uso de camisinha, com uma pessoa que esteja infectada, e geralmente se manifestam por meio de feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas. Existem diversos tipos de infecções sexualmente transmissíveis, mas os exemplos mais conhecidos são herpes genital, cancro mole, cancroide, HPV, doença inflamatória pélvica, DIP, donovanose, gonorreia, infecção por clamídia, linfogranuloma, venéreo, LGV, sífilis, infecção por HTLV, tricomoniase. A reprodução. A reprodução é um processo biológico que se refere à capacidade que os seres vivos apresentam de gerar descendentes. As duas grandes categorias que agrupam os tipos de reprodução existentes são reprodução sexuada e reprodução assexuada. A reprodução é fundamental para a preservação e continuidade das espécies, pois através delas as informações genéticas dos organismos pré-existentes são transmitidas aos organismos criados. As principais diferenças entre os métodos de reprodução são: a reprodução assexuada é geralmente mais simples e mais rápida que a reprodução sexuada. A reprodução assexuada envolve apenas um membro da espécie, enquanto a reprodução assexuada é realizada por dois progenitores. A reprodução assexuada forma organismos. Reprodução assexuada. Na reprodução assexuada, um organismo se reproduz sem receber células de outro indivíduo da espécie. Nesse tipo de criação de novos indivíduos, ocorre o desprendimento de uma ou mais células de um ser gerador para dar origem a outro. Portanto, surgem organismos geneticamente idênticos. Os 4 tipos de reprodução assexuada são divisão binária, fragmentação, esporulação e brotamento. Divisão binária. Nesse tipo de reprodução comum em bactérias e protozoários, o organismo progenitor divide-se ao meio e gera novos indivíduos. Com isso, ele deixa de existir ao surgir seus descendentes. Fragmentação. Nesse tipo de reprodução, as partes do indivíduo se separam do seu corpo e se regeneram. A partir desses fragmentos surgem novos indivíduos. Ocorrem em plenárias e equinodermes, como a estrela do mar. Esporulação. Trata-se da origem de novos seres vivos iniciada pela formação de células reprodutivas criadas em órgãos reprodutores chamados de esporângios. Essas células, chamadas de esporos, germinam e formam-se uns descendentes quando estão em condições favoráveis. Pode ocorrer em bactérias, protozoários e fungos. Brotamento. Ocorre pela formação de broto que se separam no corpo dos indivíduos progenitores e desenvolve vida independente, mas também podem se desenvolver no local onde se originam. Esse processo faz parte de algumas bactérias, fungos, poríferos e cnidários. A reprodução sexuada ocorre através da união dos gametas masculino e feminino. Esse tipo de reprodução é característica de animais, plantas, algas e fungos. Os gametas são células sexuais especializadas que carregam as características genéticas que os descendentes herdarão. Essas informações estão dentro dos cromossomos localizados no núcleo das células. Por exemplo, os gametas presentes nos animais são chamados de espermatozoides, masculino, e óvulos, feminino. Nas plantas, essas células recebem o nome de anterozoides, masculinos, e osferas, plantas.
Como ocorre a reprodução sexuada? A reprodução sexuada é dividida em duas etapas: produção dos gametas e fecundação. Produção de gametas. A gametogênese é o processo de formação dos gametas, que nos animais machos é chamada de espermatogênese e nas fêmeas de avagênese ou ovulogênese. A divisão celular é que dá origem às células sexuais, por meio da mitose, que produz células idênticas à célula-mãe, ou meiose, com metade dos cromossomos da célula-mãe. Nos seres humanos, o sistema reprodutor masculino produz os gametas nos testículos, enquanto que o sistema reprodutor feminino produz as células nos ovários. Fecundação. A fecundação ou fertilização é o processo de união dos gametas masculino e feminino. Nessa etapa, forma-se o zigoto, também chamado de célula-ovo, que dará origem a um novo ser. Nos humanos, o zigoto apresenta 46 cromossomos, 23 herdados da mãe e 23 do pai. Com isso, os descendentes apresentam semelhanças aos seus progenitores, mas não são idênticos. A fecundação pode ser interna, quando os gametas masculinos são depositados no interior do organismo feminino, ou externa, que consiste na fecundação fora do corpo. Nos animais, a fecundação interna pode ser observada nos seres humanos e a fecundação externa em peixes e sapos, pois são espécies que liberam seus gametas no ambiente.